Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Clara propõe a Rodrigo que se divorciem. Roselena demite Matilde. Luciana conhece Mateu. Oscar encontra Pedro Campos. Aquiles aceita que Violeta é sua filha. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 4 a 8 de dezembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Luciana diz a Rodrigo que quer conhecer o menino. Patrício vê Luciana na empresa e diz que é uma linda forma de começar o dia. Mateu faz um desenho dele, de Chelo e Rodrigo. Mateu diz que ama muito Chelo e Rodrigo, que Chelo é o seu pai e Rodrigo, seu amigo. Rodrigo conta para Luciana que Clara disse para Alexia que ele tem outro filho com outra mulher. Luciana fica surpresa, mas Rodrigo diz que graças a Deus a inocência da filha foi maior do que a maldade de Clara. Julieta diz a Clara que não vai permitir perder a fortuna dos Torres Landa por imprudência dela. Clara diz que se a mãe quer tanto dinheiro, então que vá trabalhar. Julieta puxa a Clara da cama e manda ela se arrumar e se comportar como uma esposa e mãe. Aquiles diz a Procópio que vai para a capital porque tem um assunto pendente lá. Hector diz a Ofélia que quer falar com a mãe e a filha dela para pedir a sua mão. Jana se arruma para ir para a empresa e esquece o celular ao lado da cama. Oscar pergunta a Maximino se ele sabe algo sobre Pedro Campos. Maximino diz que não está entendendo a pergunta dele, já que ninguém sequer se lembra de Campos. Oscar diz que perguntou só por curiosidade e que já faz 5 anos que não sabe nada sobre Pedro. Brígida visita Matilde. Diz a ela que a Alexia é muito encantadora, mas é uma pena ter a mãe que tem. Roselena conversa com Brígida e descobre que Clara tem saído à noite e chegou bêbada em casa. Jana chega na empresa e encontra Boris a esperando. Boris diz que tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. Nesse instante, Jana percebe que esqueceu o celular em casa. Luciana e Rodrigo chegam no orfanato e ela tem informações sobre Paulinho, o menino que poderia ser seu filho. Roselena liga para Clara e reclama pelo estado que ela anda chegando em casa. Roselena diz que Clara não pode se comportar como uma qualquer e exige que ela e Julieta vão até a sua casa naquele exato momento. Oscar visita Vic e se apresenta a ela como marido de Constanza. Oscar diz a Vic que Constanza comentou com ele que ela recebe a visita de um amigo do pai, o Sr. Campos. Vic diz que sim e que o Sr. Pedro Campos tem lhe visitado com frequência. Jana liga em seu celular e Matilde atende. Ela pede para Matilde mandar o celular para a empresa por Genaro. Matilde diz que Genaro não está em casa e Jana pede para ela esconder o seu celular então para que a mãe não o veja. Roselena se aproxima do quarto de Jana, escuta a conversa de Matilde e vê onde ela esconde o celular de Jana. Matilde sai do quarto e Roselena pega o celular. Ela vê a mensagem que Lorenzo enviou para a Jana, dizendo que a espera no dia seguinte, às 7, em uma cafeteria. Luciana se emociona ao conhecer Paulinho. Paulinho acaricia o rosto de Luciana. Ela o chama de filho e diz que ele não sabe como ela esperou aquele momento de tê-lo novamente com ela. Maximino conversa com Jana. Pede para ela não se envolver com Lorenzo e diz que existem muitas diferenças entre eles. Oscar diz a Vic que gostaria de falar com Pedro Campos e que isso é muito importante para ele. Vic pergunta o motivo de Oscar querer conhecer o amigo do pai dela. Oscar diz que antes de falecer, Jerônimo havia prometido a ele que ia apresentá-lo ao seu amigo Pedro Campos. Luciana e Paulinho conversam e ela pede para ele falar um pouco dele. Brígida diz a Matilde que a cada dia que passa, a sua menina Roselena fica mais complicada e que não sabe quem é pior, se é ela ou Clara. Clara diz à mãe que vai seguir o seu plano, vai fingir estar arrependida e depois vai arrancar um bom dinheiro de Rodrigo. Clara diz que se o marido dela quiser a liberdade, vai ter que pagar um alto preço. Na empresa, Cláudio, Rodrigo e Patrício pedem para Luciana não criar muitas expectativas sobre Paulinho e esperar o resultado do exame de DNA. Arite diz a Madalena Paz que encontrou o seu Aquiles na rua e ficou sabendo que ele está indo para a capital. Madalena se surpreende. Luciana diz à mãe que conheceu o menino que pode ser o seu filho, que ele se chama Paulinho e tem os olhos parecidos com o de Rodrigo. Aflita, Madalena conversa com Luciana e pede para ela avisar Violeta que Aquiles está indo para a capital.
Clara diz a Roselena que passou a noite em uma boate com Fernanda e que tem a sua consciência tranquila. Roselena diz a Clara que uma mulher decente não passa a noite fora de casa. Clara diz que está farta do desprezo do filho dela. Roselena lembra Clara que o acordo entre elas era ela se casar com Rodrigo para separá-lo de Luciana e lhe dar um filho, e que a conquista só corresponde a ela. Rodrigo surpreende Luciana, lhe dando um beijo. Depois, ele pede desculpas a ela e diz que não conseguiu evitar. Clara começa com seu teatro para Roselena. Ela diz que reconhece que errou e promete mudar suas atitudes. Roselena diz que Clara deve convencer Rodrigo de que está arrependida e até lhe pedir perdão. Ela diz que Clara é uma boa atriz para dissimular. Jana diz à mãe que vai se encontrar com Boris. Roselena sabe que Jana quer se encontrar com Lorenzo e a tranca no quarto, sem que ela se dê conta. Jana percebe que está trancada. Matilde diz a ela que Roselena trancou e saiu, que com certeza a mãe dela pegou seu celular e viu as mensagens com Lorenzo. Lorenzo compra flores para esperar por Jana. Roselena chega na cafeteria e Lorenzo fica surpreso. Matilde diz a Jana que procurou a chave do quarto por toda parte, mas não a encontrou. Cláudia e Luciana passam de carro por uma rua e veem Mateu. Roselena diz a Lorenzo que chegou no horário combinado e joga nele uma xícara de café com leite. Lorenzo grita de dor. Roselena se aproxima dele, diz que é a última vez que o adverte para não se aproximar da filha dela, a última, e vai embora. Lorenzo fica se vendo de dor. Jana continua trancada no quarto e chorando. Matilde conta para Patrícia que Roselena descobriu que Jana ia se encontrar com Lorenzo e diz que ela trancou no quarto para impedi-la de sair. Estela cuida de Lorenzo e diz que ele deveria denunciar Roselena. Lorenzo pede para Estela não dizer nada a ninguém, porque aquilo é somente entre a senhora Roselena e ele. Roselena chega em casa e Patrício, furioso, a enfrenta. Patrício diz que a mãe agora quer que a casa vire uma prisão. Clara diz a Rodrigo que sabe que fez muito mal em ter saído durante as noites e que sente muito. Ela diz que se fez tudo aquilo é porque não se sente amada e desejada como mulher. Rodrigo diz que sente muito por não poder correspondê-la, mas não pode fingir algo que não existe. Roselena diz que Jana a enganou, pois elas haviam chegado a um acordo de que ela não iria falar com aquele salgadeiro infeliz. Jana diz à mãe que só disse o que ela queria ouvir, porque aquilo não era o que queria de verdade. Roselena briga com Matilde por acobertar Jana e diz que ao invés de proteger a sua filha, ela a entrega de bandeja para o salgadeiro. Jana defende Matilde e Patrício enfrenta a mãe mais uma vez, pela irmã e Lorenzo. Rodrigo diz a Clara que não é nada agradável o modo como eles estão vivendo, sem amor. Clara pede para ele fazer um esforço por Alexia. Rodrigo diz que por isso pede respeito a ela, porque a filha deles não tem culpa dos erros que eles cometeram. Roselena diz a Patrício que não vai desculpá-lo pela maneira que vem falando com ela e que já está farta dele. Roselena diz ao filho: "O que você está achando, Patrício? Que só por causa da sua condição você pode me tratar do jeito que quiser? Você está errado. O fato de você estar presa a uma cadeira de rodas não te deixa em vantagem sobre mim. Se você está assim, é um castigo por suas más ações." E Estela não atende ao pedido de Lorenzo e conta para Matilde o que Roselena fez com ele. Oscar diz a Constanza que suspeita de que o amigo de seu Jerônimo seja Pedro Campos, o homem que cometeu a fraude na empresa Torreslanda. Oscar diz que precisa se encontrar com Pedro porque se Cláudio não cometeu a fraude, então foi outra pessoa. Patrício conta para o pai que a mãe trancou Jana para que ela não se encontrasse com Lorenzo. Patrício diz que eles devem dar o direito de Jana tomar suas próprias decisões, porque indo contra ela, a única coisa que vão conseguir é fazer com que ela saia de casa ou viva amargurada. Roselena diz a Matilde que nunca pensou que ela a trairia, mas acabou se enganando. Matilde diz a Roselena que não é nenhuma traidora, que na verdade sempre foi cúmplice dela e o seu silêncio fez com que outras pessoas sofressem. Roselena manda Matilde deixar sua casa e a demite. Matilde arruma suas coisas, diz a Roselena que espera que Deus a ilumine e vai embora da mansão. No dia seguinte, Luciana liga para Violeta e conta que Aquiles está indo para a capital. Violeta desliga o telefone e fica surpresa ao ver Aquiles em seu lava-jato. Rodrigo diz a Luciana que acabou de receber o resultado do exame de DNA.
Luciana fica decepcionada ao confirmar que Paulinho não é o filho deles. Violeta diz a Aquiles que se ele não foi até ali para lavar o seu carro, então que vai embora, porque a atrapalha. Aquiles diz que não há dúvidas de que ela é igualzinha a Madalena. Ele diz que precisa falar com ela e pede para almoçarem juntos. Violeta se recusa e manda Aquiles esquecer que a mãe e ela existem, como fez durante todos esses anos. Rodrigo diz a Luciana que eles não podem perder a fé. Luciana diz que se ela se iludiu, imagina o Paulinho. Patrício fica surpreso ao saber que a mãe demitiu Matilde. Matilde recebe o apoio de sua irmã Estela. Patrício discute com a mãe por ter demitido Matilde. Roselena diz a ele que Matilde só está enfrentando as consequências de suas ações. Clara e Julieta brigam com Brígida por ter falado para Roselena o que acontece ali na casa. Maximino, Jana e Aldo ficam indignados ao saberem que Roselena demitiu Matilde. Roselena garante que Matilde jamais voltará e diz que não vai tolerar a traição em sua própria casa. Jana diz que Matilde era a única mulher naquela casa em quem tinha confiança, a única com quem ela podia falar sobre os seus sentimentos e era como sua mãe. Maximino diz que era exatamente isso que Roselena queria, que a própria filha tivesse mais confiança pela babá do que pela própria mãe. Luciana conta para o pai que Paulinho não é seu filho e depois liga para a mãe e lhe dá a notícia também. Clara ameaça Brígida se ela continuar fazendo fofocas para Roselena e diz que da próxima vez vai expulsá-la feito cachorro. Depois, Clara se lembra da pulseira de identificação do filho de Luciana e, desesperada, vai procurá-la em sua bolsa. Enquanto isso, Brígida observa a pulseira e está cada vez mais convencida em usá-la para se vingar de Clara. Luciana fica surpresa ao saber de tudo que Roselena foi capaz de fazer para impedir que Jana e Lorenzo se encontrassem. Jana conta para ela que a mãe demitiu Matilde. Rodrigo, Alexia, Cello e Mateu se encontram novamente por casualidade. Brígida vê Clara e Julieta desesperadas procurando pela pulseira. Luciana visita Matilde e dá todo o seu apoio a ela. Jana chega para ver Matilde e encontra Lorenzo. Alexia e Mateu brincam na praça e ela acaba acertando uma bola em um enxame de abelhas. Mateu é atacado pelas abelhas. Ele grita e sua medalha cai no chão. Alexia se desespera, pega a medalha e vai chamar o pai para ajudá-los. Alexia avisa ao pai Cello que tem algumas abelhas picando Mateu. Jana pergunta a Lorenzo se a mãe dela fez algo a ele. Lorenzo diz que Roselena mandou deixá-la em paz. Cello e Rodrigo se desesperam ao verem o estado de Mateu. O menino tem alergia ao veneno de abelhas e eles o levam para o hospital às pressas. Violeta recebe flores de um advogado. Leandro, o advogado, chega no trabalho de Violeta, se apresenta a ela e a convida para jantar com ele. Violeta diz que não o conhece. Leandro se apresenta, diz que está às ordens dela e que no dia seguinte vai buscá-la. Rodrigo liga para Jana, diz que está no hospital porque um amiguinho de Alexia foi picado por abelhas e pede para a irmã ir buscá-la, porque não é adequado ela ficar ali. Clara diz à mãe que, como já faz muitos anos, com certeza ela perdeu a pulseira de identificação do filho de Luciana. Julieta reclama com Clara por ter deixado cabos soltos e diz que aquela pulseira pode ser a ponta para descobrirem toda a verdade. Alexia mostra para o pai a medalha de Mateu. Rodrigo pega a medalha, diz à filha que vai guardá-la para Mateu. Cello está preocupado por não ter nenhum documento de Mateu. Cláudio chama Melissa para comerem mais tarde. Nesse instante, Julieta chega na sala de Cláudio e oferecida como sempre diz: "Eu aceito, encantada." Melissa fica morrendo de ciúmes e Julieta diz a Cláudio que eles deixaram uma conversa pendente. Clara diz a Fernanda que já se cansou de tudo e a amiga vai ser sua cúmplice, porque ela vai começar uma relação com Mirko. Jana chega com Luciana no hospital para buscar Alexia. Rodrigo diz a elas que o menino que está internado é Mateu, o garoto que vende jornais. Luciana diz a Rodrigo que quer conhecer Mateu e vai ficar ali com ele. Mais tarde, Luciana entra no quarto para ver Mateu e se recorda de quando deu à luz ao seu filho. Cello e Jude dizem a Rodrigo que ele foi o anjo da guarda de Mateu. A assistente chega e diz a Cello que o nome de Mateu está incompleto, pois não tem o sobrenome da mãe. Jude intervém, diz que a mãe de Mateu era a irmã dela e eles conseguem se livrar do apuro. Cláudio, Melissa e Julieta almoçam juntos.
Julieta diz a Melissa que ela deveria estar comendo com jovens da idade dela. Cláudio diz que está se sentindo muito bem por estar acompanhado por duas mulheres bonitas. Cláudio faz vários elogios a Melissa. Julieta não gosta nada e as duas se alfinetam. Roselena pede desculpas a Padre Honesto pela maneira que se comportou com ele da última vez que estiveram juntos. Roselena diz ao padre que os seus filhos têm se transformado em 3 estranhos e estão a abandonando. Padre Honesto diz que os filhos dela não a abandonariam se ela fosse uma mãe amorosa ao invés de ser uma juíza implacável. Aquiles diz para si mesmo que já não tem dúvidas de que Julieta é sua filha, pois é brava e decidida igual a ele e com um gênio pior do que o dele. Contente, ele diz: Aquiles Truê Batarronar, já não está sozinho, já tem descendência, depois de tudo, já deixei uma semente no mundo. Luciana se lembra de Cello e Jude e de quando viu Mateu quando era um bebê. Luciana fala sobre a primeira vez que se viram e eles conseguem se lembrar dela. Luciana diz a eles que não encontrou o filho. Rodrigo diz a Cello que todos os gastos com Mateu será por sua conta. Julieta vai ao banheiro e Melissa diz a Cláudio que não vai com a cara dela. Ao anoitecer, Rodrigo leva Luciana para casa e eles falam sobre a forte conexão que sentem com Mateu. Clara fica satisfeita ao saber que Paulinho não é o filho de Luciana e Rodrigo. Depois, ela e Mirko se beijam. Patrício diz à mãe que não foi justa a demissão de Matilde e que ela a considerava como uma filha. Roselena pede perdão a Patrício pelas 2 palavras que disse a ele, e ele a perdoa. No dia seguinte, Mateu reage e Luciana e ele se conhecem. Rodrigo diz a Mateu que Luciana ficou muito preocupada com ele e passou a tarde ali. Mateu agradece Luciana, diz que ela é muito amável e lhe dá um beijo. Luciana o abraça, muito feliz. Jude diz a Cello que eles precisam sair logo do hospital, porque senão serão descobertos. Clara continua humilhando Brígida, diz que já não a suporta e manda ela voltar para o buraco de onde saiu. Sozinha em seu quarto, Brígida diz que Clara é uma estúpida e quando ela menos esperar, vai cobrá-la. Mateu já recebeu alta e Luciana e Rodrigo conhecem a casa onde ele mora com Cello. Violeta começa a ficar interessada em Leandro. Lola diz a Boris que ele deveria fazer Jana acreditar que já não se importa com ela. Luciana leva chocolates para Paulinho no orfanato. Boris procura Jana na empresa, diz que ela não pode passar a vida ignorando e pergunta se vão se casar ou não. Jana diz que não quer se casar com ele. Boris, em tojo, joga na cara de Jana todos os gastos que teve com o casamento deles. Ele diz que perdeu muito tempo e dinheiro com ela. O tempo ele não poderá recuperar, mas o dinheiro sim. Boris Porcaria diz a Jana que ela pode ficar com o anel de compromisso para penhorar, para quando estiver passando fome com o salgadeiro. Jana diz que vai mandar o anel para a casa dele. Roselena liga para a Paz, diz que Lorenzo se atreveu a olhar para a filha dela e garante que não vai permitir que se repita a maldita história de Rodrigo e Luciana. Paz diz que Roselena não aprende mesmo e que deveria deixar os filhos tranquilos. Roselena diz que se Lorenzo não deixar Jana em paz, ela será a única responsável do que pode acontecer com ele. Enfurecida, Paz diz a Roselena que se ela se atrever a tocar em um só fio de cabelo do filho dela, mesmo que passe a vida toda na cadeia, ela vai conhecê-la. A vida da Paz é dizer que a Roselena vai conhecê-la, mas nunca faz nada essa sonsa, nem para dar uma surra nessa sabugo de milho de peruca nojenta. Luciana diz a Rodrigo que Mateu é um menino maravilhoso. Rodrigo e ela falam sobre Cello e que há algumas coisas estranhas no que ele disse. Mesmo estando interessada em Leandro, Violeta não aceita sair com ele. Leandro garante a ela que vai esperar pelo seu sim. Aquiles retorna para o povoado. Diz a Procópio que Violeta é sua filha e que se emocionou ao vê-la. Aquiles passa mal e desmaia, e Procópio se desespera. Rodrigo se dá conta de que esqueceu de entregar a medalha de Mateu e Alexia diz que eles vão ter que ir na casa dele. Paz liga para Luciana e pede para ela fazer Lorenzo ir para o povoado, porque Roselena a ameaçou. Luciana fica furiosa. Aquiles acorda se sentindo muito mal. Luciana diz à mãe que Lorenzo já é um homem e pede para ela não se preocupar. Paz diz que Lorenzo é bom e inocente e não tem malícia para saber o que aquela mulher pode fazer a ele. Luciana diz à mãe que Lorenzo ama Jana e elas devem respeitar a decisão dele. O médico examina Aquiles e manda ele fazer um eletrocardiograma. Oscar e Pedro Campos se encontram.
Oscar pergunta a Pedro se é familiar para ele o nome Cláudio Linhares. Rodrigo e Alexia vão à casa de Cello e entregam para Mateu a sua medalha. Mateu diz a Rodrigo que gostou muito de Luciana. Constanza diz a Roselena que a cada dia ela está mais intolerante e isso ainda vai lhe trazer graves problemas. Oscar diz a Pedro que quer entender como que ele permitiu que Linhares ficasse 20 anos na prisão por um crime que ele cometeu. Pedro diz que fez tudo o que fez por dinheiro. Clara e Mirko se tornaram amantes e vão para a cama. Mais tarde, Clara diz à mãe que vai se separar de Rodrigo, mas vai receber um bom dinheiro por sua liberdade. Cláudio dá conselhos a Lorenzo sobre ter uma relação com Jana. Luciana procura a Roselena. Clara diz a Rodrigo que o caminho deles já se encerrou e propõe que se divorciem. Rodrigo fica surpreso com a proposta de Clara. Clara diz a Rodrigo que está disposta a devolver a liberdade dele. Luciana diz a Roselena que aquela não é uma visita de cortesia, pois sabe que ela ameaçou a mãe dela. Roselena diz que realmente Paz não conseguiria ficar calada e garante a Luciana que não permitirá a relação entre Lorenzo e Jana. Luciana diz que o irmão poderá dar uma vida digna para Jana e a mãe e ela vão aceitar o que ele decidir. Roselena diz que não vai aceitar ver a filha dela com Salgadeiro, um ordinário, e ainda ter filhos imundos com ele. Cláudio pede para Lorenzo ter muito cuidado com Roselena, porque ela é uma mulher perigosa, cruel e desalmada. Luciana diz que Roselena já fez a sua vida e que agora ela deixe Jana fazer a dela. Roselena diz que a única coisa que está fazendo é defender a filha de um homem inferior a ela. Luciana diz a Roselena que se tivesse seu filho, jamais colocaria sua vontade acima dele, queria apoiá-lo e escutar suas decisões. Clara diz a Rodrigo que já aceitou, que não importa o que ela faça, ela não será digna do amor dele, mas que só dará o divórcio para ele se chegarem a um acordo. Patrício e Jana chegam em casa e encontram Luciana. Falsa, Roselena diz aos filhos que Luciana está tomando um café com ela e conversando sobre o seu filho. Luciana dá boa noite para Patrícia e Jana e vai embora. Ao ficar sozinha, Roselena começa a ter alucinações. Ela escuta risadas de crianças e vê bonecos assustadores. Vicky diz a Maximino que se ele quiser continuar tendo, vai ter que tratá-la como ela merece. Maximino a beija e pergunta se é daquele jeito. Vicky é fria com ele e não o responde. Rodrigo diz a Clara que vai lhe dar dinheiro, mas a Alexia vai morar com ele. Clara diz que está bem e para que ele veja sua boa vontade, ela não vai se opor. Oscar diz a Constanza que conversou com Pedro Campos, mas ainda tem muitas dúvidas sobre a fraude. Oscar diz que suspeita de que Maximino realmente tenha cometido a fraude. Rodrigo conta para Patrício a proposta que Clara fez a ele e diz que vai aceitar as condições dela. Patrício pede para Rodrigo ter cuidado, porque Clara pode estar armando algo. Mirko influencia Clara para que ela tire muito dinheiro de Rodrigo. Clara deixa claro ao amante que quando se cansar dele, cada um vai tomar o seu rumo, sem burocracias. Rodrigo diz a Patrício que se separando de Clara, poderá ter as prioridades dele, que são Luciana, Alexia e a busca pelo filho. Patrício diz que Luciana seria uma mãe muito amável para Alexia. Jude diz a Cello que ele pode pensar que ela está louca, mas Mateu tem os mesmos olhos da senhora Luciana. Cello pergunta a Jude se ela acredita que o bebê que Luciana perdeu possa ser Mateu. Jude diz que já não sabe o que pensar. Paz diz a Luciana que Aquiles passou mal e que parece que o coração dele está ficando fraco. Luciana liga para Aquiles, pede para ele se cuidar e seguir as recomendações do médico. Aquiles fica feliz com a ligação de sua pombinha e ela deseja melhoras a ele. Rodrigo dá muito dinheiro para Clara e diz que lhe dará o restante quando assinarem os papéis do divórcio. Clara diz a ele que já não vê a hora de se livrar de tudo aquilo, da família dele e em especial de Roselena, que é uma insuportável. Maximino diz a Aldo que abre uma boate no norte do país e manda ele supervisioná-la. Rodrigo pede o apoio de Oscar para se divorciar de Clara e pede descrição sobre o assunto. Luciana e Cláudio visitam Mateu. Depois, Luciana vai ver Violeta e conta a ela sobre o estado de saúde de Aquiles. Violeta fica preocupada. Melissa diz à mãe que recebeu um convite para trabalhar no exterior, mas pensa nela, no irmão e também em Cláudio. Constanza pede para Melissa deixar aquele amor platônico por Cláudio,
mas ela diz à mãe que ele é o sonho dela. Oscar diz a Cláudio que continua pensando na fraude na empresa Torreslanda e pergunta se ele não está interessado em saber o que realmente aconteceu. Cláudio diz a ele que gostaria, mas não quer mais se desgastar com aquele assunto. Oscar revela a Cláudio que encontrou Pedro Campos e conversou com ele. Jana assume para o pai que gosta de Lourenço e diz que gostaria de estar com ele. Finalmente, Maximino diz à filha que a decisão que ela tomar vai apoiá-la. Jana agradece o pai, diz que o ama e eles se abraçam. Rodrigo procura Luciana, diz a ela que Clara pediu o divórcio e finalmente ele será livre. Patrício vai até a igreja desabafar com o Padre Honesto e confessa a ele que é apaixonado por Luciana. Padre Honesto fica surpreso. Patrício diz ao padre que Clara vai dar o divórcio para Rodrigo e agora Luciana e ele não terão mais obstáculos para o seu amor. Patrício diz que o que mais quer é que seu irmão e Luciana sejam felizes, mas o coração dele grita, dizendo que ele poderia fazê-la feliz. Uma grande parte do público também acha isso, Patrício Lindinho. Uma pena que a autora não pensou como a gente. Patrício diz ao padre que jamais se colocaria entre Rodrigo e Luciana, e ela também não olharia para ele, estando naquelas condições. Rodrigo diz a Luciana que a vida está lhes dando mais uma oportunidade. Luciana diz que a vida não, mas sim Clara. Violeta chega para conversar com Luciana e Rodrigo se retira. Cláudio diz a Oscar que Pedro é a única pessoa que pode saber quem é o responsável pela fraude. Oscar diz a Cláudio que a justiça é incondicional e por isso quer chegar a fundo naquele assunto. Luciana diz a Violeta que só poderá ser feliz quando encontrar o seu filho. Rodrigo escuta o que ela diz à amiga. Cláudio e Oscar se unem para descobrirem a verdade sobre a fraude. Roselena diz à psiquiatra que não pode acreditar que aquela empregada, Matilde, tenha mais peso nas decisões de sua família do que ela mesma. Roselena diz que Matilde a traiu e todos estão contra ela por ter a demitido. A psiquiatra pergunta a Roselena se Matilde a traiu ou só foi contra sua forma arbitrária de agir. Roselena fica indignada com a pergunta da psiquiatra. Diz que foi um prazer conhecê-la, mas jamais voltará ali. Lourenço deixa uma cesta na mansão Torreslanda para Roselena, para tentar agradá-la. Mais tarde, Aldo mostra para a mãe, Oscar e Patrício a cesta com salgados que Lourenço deixou para a tia. Roselena chega e pergunta o que aquelas porcarias de salgados fazem na casa dela. Patrício pede para a mãe não fazer escândalo e mostra a carta que Lourenço deixou para ela. Roselena lê a carta, a rasga e tenta pegar os salgados para jogá-los no lixo, mas Constanza e Aldo não permitem. Roselena diz a Jana que chegou no limite da sua paciência. Clara se encontra com Luciana e pede que ela ajude para que Rodrigo lhe dê o divórcio e o dinheiro o quanto antes. Matilde retorna para a mansão a pedido de Maximino. Clara diz a Luciana que já sabe que ela deve estar com as malas prontas para ir atrás de seu marido. Luciana diz a Clara que não tem nada a ver com aquele assunto e vai embora. Roselena fica furiosa com a volta de Matilde e diz que Maximino está passando por cima dela. Maximino diz que Matilde é indispensável naquela casa. Depois, Maximino diz a ela que não pode fazer nada para impedir que Jana fique com Lourenço. Roselena fica muito alterada ao escutar isso. Rodrigo volta a procurar Luciana e tenta falar sobre eles. Luciana diz a Rodrigo que o único objetivo dela é encontrar o filho deles e não se importa com o que ele vai fazer com Clara. No dia seguinte, Paz e Madalena chegam na capital. Luciana conta que Violeta foi para o povoado para ver aqueles. Madalena fica surpresa. Jana chega na casa de Luciana e Lourenço e ela conversam com Paz. Jana diz a Paz que ama Lourenço. A psiquiatra vai até a empresa falar com Maximino. Diz que Roselena deve continuar com o tratamento e conta que ela interrompeu as consultas. Maximino garante à médica que vai conversar com Roselena. Jana diz a Paz que desde que conheceu Lourenço gostou muito dele e com o passar do tempo aquilo foi se transformando em amor e que enquanto esteve na Itália não parou de pensar nele. Cello permite que Luciana e Rodrigo levem Mateu para passear. Jana diz a Paz que está decidida a tudo por Lourenço e vai defender o seu amor. Paz fica emocionada com a determinação de Jana. Lourenço e Jana se beijam e começam a namorar oficialmente. Violeta chega no povoado e procura Aquiles. Ela diz que soube sobre o estado de saúde dele e por isso está ali.
Violeta diz a Aquiles: eu me importo com você, porque você é meu pai, ou não? Aquiles diz que sim, que é pai dela. Aquiles pede perdão a Violeta por tudo e diz que está envergonhado por ter a rejeitado. Roselena diz a Maximino que não está de acordo com a relação entre Jana e Lorenzo, mas não vai fazer nada para impedir esse amor. Maximino diz a Roselena que já está sabendo que ela não quer mais se consultar com a doutora House, mas isso é indispensável para ela. Luciana e Rodrigo passeiam com Alexia, Mateu, Cello e Arite. Jana diz à mãe que ama Lorenzo, que já é namorada dele e vai se casar com ele. Maximino diz a Oscar que vai aceitar Lorenzo e vai ajudá-lo para que dê a vida que Jana está acostumada. Oscar diz a Maximino que nem tudo na vida se resolve com um cheque e que eles dois precisam conversar. Roselena diz a Jana que não está de acordo com aquela relação, mas está disposta a respeitá-la. Roselena diz que a única coisa que quer é ajudar Jana a organizar o seu casamento, pois esse sempre foi o seu sonho. Jana fica desconfiada, mas aceita a ajuda da mãe. Roselena sai da sala da filha e liga para Boris. Ela diz que Jana está decidida a se casar com Lorenzo e eles devem agir para impedir isso. É revelado que no passado Cello era um cantor. Violeta diz a Aquiles que vai pedir a Deus para que ele fique bem e pede para ele se cuidar. Aquiles admira Violeta e, chorando, pede perdão a ela mais uma vez. Violeta diz que já o perdoou e que não é ninguém para julgar as ações dele. Violeta chama Aquiles de papai, lhe dá um beijo na testa e diz: adeus, papai. Aquiles diz: adeus, minha filha. Luciana comenta com Rodrigo os bons sentimentos que Mateu provoca nela. Clara e Fernanda discutem com Valentina por ela não concordar com as atitudes delas. Valentina diz que as verdadeiras amigas não passam a mão na cabeça a todo momento, mas sim dão bons conselhos quando acreditam que estão errando. Valentina diz que Clara terá muito dinheiro, mas não terá uma família e de nada servirá aquilo. Depois de ter visto sua foto como cantor no passado, Cello fica alterado e procura algo para beber. Jude vê e consegue acalmá-lo. Oscar cancela sua conversa com Maximino e diz que vai precisar acompanhar Rodrigo até o cartório, porque ele e Clara vão se divorciar. Maximino fica surpreso. Matilde trata Roselena com frieza. Roselena segue humilhando Matilde, diz que nada será como antes, quer que ela se limite apenas às suas obrigações na casa, a proíbe de ficar de conversinha com Jana e Patrício e manda ela se retirar. Jana diz a Patrício que vai defender o seu amor com Lorenzo de tudo e todos e que, se precisar, vai até morar no povoado. Lorenzo diz à família que quer pedir a mão de Jana em casamento. No dia seguinte, Rodrigo e Clara se divorciam. Depois, Rodrigo passa o restante do dinheiro para ela, o que a deixa muito feliz e satisfeita. Roselena diz a Padre Honesto que vai aceitar a relação de Jana e Lorenzo, mesmo não concordando com isso. Roselena diz que não tem opção, pois se não aceitar o casamento, vai perder a filha. Cláudio procura Maximino para falar sobre o noivado de Jana e Lorenzo, e diz que Lorenzo quer pedir a mão dela o mais rápido possível. Jana diz a Lorenzo que a mãe aceitou a relação deles. Lorenzo suspeita das verdadeiras intenções de Roselena. Maximino pede que Cláudio, Lorenzo e sua família vá até a casa dele naquela noite, para oficializarem a relação de Jana e Lorenzo. Vicky diz a Oscar que Pedro se despediu dela. Ele estava muito estranho e pergunta do que eles falaram. Oscar diz a Vicky que é um assunto privado, mas ela não precisa se preocupar, porque graças a Pedro, muitas coisas vão se resolver. Nicole chama Vicky e ela se afasta, deixando Oscar sozinho. Chega uma mensagem no celular de Vicky. Oscar o pega e vê Maximino pedindo para ela se encontrar com ele. Mais tarde, Lorenzo compra um anel de compromisso para Jana. Rodrigo mostra para Luciana o seu divórcio assinado. Patrício fica desconfortável com tudo aquilo. Oscar revela a Maximino que encontrou Pedro Campos. Oscar diz a Maximino que finalmente eles vão descobrir a verdade e pergunta se ele não tem interesse em saber quem incriminou Cláudio Linhares. Sem reação, Maximino diz estar surpreso por Pedro Campos ter aparecido depois de tantos anos. Oscar diz a Maximino que Pedro foi um grande amigo de seu Jerônimo. Ultimamente tem visitado Vicky e mente ao dizer que ainda não falou com Pedro Campos. Maximino pede os dados de Pedro para Oscar,
mas Oscar diz que é melhor ele pedir para Vicky, pois sabe que ela continua sendo amante dele. Maximino se irrita e diz a Oscar que aquele assunto não é da conta dele. Rodrigo se declara para Luciana, dizendo quanto a ama. Patrício fica incomodado e quase sai da sala. Luciana diz a Rodrigo que Patrício e ela ainda não terminaram e pede para ele sair. Ao ficarem a sós, Patrício diz a Luciana que com ele ela não precisa fingir a alegria que sente com o divórcio de Rodrigo. Luciana assume para Patrício a sua alegria. Cláudio se encontra com Pedro Campos. Pedro fica comovido ao saber todo o sofrimento que Cláudio passou por sua culpa. Ele pede perdão e diz que se fez tudo o que fez foi porque Maximino mandou e lhe deu muito dinheiro. Cláudio diz que não busca vingança, só quer ser feliz com a filha e o neto. Ele diz que é um homem íntegro e depois de ter ficado 20 anos preso, ele sim é livre. Brígida descobre que Clara e Rodrigo se divorciaram. Cláudio diz a Luciana que à noite eles vão à mansão Torreslanda, porque Lorenzo vai pedir a mão de Jana. Luciana estranha por Roselena ter aceitado o noivado do irmão e Jana e diz ao pai que ela quer fazer o mesmo mal que fez para Rodrigo e ela. Roselena discute com Maximino por ter aceitado que aquela gentalha fosse em sua casa. Maximino diz que já está farto da obsessão dela e que se ela está perdendo os filhos é por sua culpa. Maximino diz a Roselena que não deseja para os filhos um casamento como o deles e que não quer que tenha uma esposa igual a ela. Roselena se dói pelas palavras de Maximino e ele diz a ela que durante todos esses anos foi essa dor que ele sentiu por viver ao lado de uma mulher sem coração e de corpo frio. Leandro surpreende Violeta e a beija. Ela corresponde ao beijo dele. À noite, Violeta diz à mãe que não quer continuar vivendo tendo rancor do pai e quer ter o coração limpo. Madalena apoia a decisão de Violeta e diz que sente muito orgulho dela. Lorenzo e sua família chegam na mansão Torreslanda para ele formalizar sua relação com Jana. Alexia fica feliz ao ver Luciana e a abraça. Maximino recebe a todos muito bem. Roselena chega e todos ficam surpresos ao vê-la. Paz diz que aquela noite é muito especial, pois Lorenzo e Jana querem estar unidos pelo amor e não pelo interesse. Roselena diz que está de acordo e Maximino permite que Lorenzo e Jana se casem. Lorenzo jura a Maximino que vai cuidar de Jana mais do que a sua própria vida. Lorenzo pega o anel e pergunta se Jana quer se casar com ele. Jana diz que sim e os dois se beijam. Em Acapulco, Mirko aconselha Clara a investir o dinheiro que ela recebeu de Rodrigo. Maximino diz a Jana e Lorenzo que lhes dará um apartamento como presente de casamento. Cláudio diz que Luciana e ele também tinham reservado essa mesma surpresa para os noivos e compraram um apartamento para eles no mesmo prédio que vivem. Lorenzo agradece a eles pela ajuda, mas diz que Jana e ele vão viver em um lugar que ele poderá oferecer a ela. Roselena não está de acordo que a filha viva na vila e diz que devem prezar pela segurança dela. Então Lorenzo diz a Maximino que vai aceitar a oferta dele, mas vai lhe pagar mensalmente o valor do imóvel. Rodrigo revela a todos que Clara e ele se divorciaram. Surpresa, Roselena pergunta por que ele não lhe disse nada. Rodrigo diz à mãe que em outra ocasião eles conversam sobre aquilo. Mais tarde, loucona em sua capela, Roselena reza e diz: Eu tenho muitos inimigos, os seus corações são perversos, os castigue, eles estão todos contra mim e eu sou sua filha, Senhor. Maximino se encontra com Vic e lhe dá algumas escrituras de imóveis. Vic fica feliz porque agora poderá abrir o seu próprio salão. Maximino diz a ela que a única coisa que exige é a fidelidade. Ao chegar em casa muito tarde, Roselena acusa Maximino de continuar atraindo. Maximino ignora Roselena e ela volta a rezar, demonstrando cada vez mais o seu desequilíbrio. No dia seguinte, na sala de reuniões da empresa, Oscar apresenta a Maximino a sua renúncia. Cláudio diz a Maximino que Oscar falou com Pedro Campos. Toda a verdade foi revelada e ele foi o responsável pela fraude. Luciana leva a mãe Madalena para conhecerem Mateu. Paz fica encantada com o menino. Cláudio diz a Maximino que Pedro confessou tudo, que foi ele quem armou a fraude e a acusação para que ele fosse preso. Cláudio diz que se Maximino tem tudo o que tem, é graças a ele, ao seu trabalho e amizade, mas o traiu e o chama de ladrão miserável e pouco homem. Oscar revela a Maximino que tem provas contra ele e Cláudio diz que Pedro está disposto a dizer a verdade diante de quem for. Maximino escuta tudo caladinho.
Cláudio diz que Maximino nunca suportou que ele tivesse mais dinheiro do que ele, que nunca tolerou que a Aurora fosse muito mais esposa do que Roselena e que a inveja o levou a fazer tudo o que fez. Maximino não aguenta ouvir as verdades e quase agride Cláudio. Oscar diz que já é o bastante, garante a Maximino que não voltará a trabalhar mais para ele e diz que ali está a sua renúncia, que é irrevogável. Nesse momento, Rodrigo e Patrício chegam.